E aí, cara, tudo bom? E aí, Matheus, tranquilo? Mas então, a gente vai falar hoje sobre as virtudes. Já que falamos bastante sobre os pecados da última vez, entre aspas, né? Os principais pecados, vamos falar sobre as principais virtudes e o porquê que eu estou falando disso. Porque foi um divisor de águas na minha vida, porque é aquele negócio, você conhece a virtude até a hora que vem aquela graça específica que faz você praticar ela e ver ela de outra forma. E foi maravilhoso, cara. Apesar de muito triste. Eu explico por quê. Mas é muito bom. Se sua vida está travada, se você acha que você não consegue se superar, você tem um defeito que você sempre repete, um vício que sempre cai, é nas virtudes que você vai conseguir sair dessa. Podemos definir virtude como um vício bom, né? Exato. Então você tampa um vício contra o vício. Sim. Como diz o grande poeta de Boate Azul, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Ou seja, a dor do vício é com outro vício que a gente cura, entendeu? Vícios e virtudes, inclusive tem uma música do Charlie Brown, fala sobre isso, eu não lembro como é que é a letra. São hábitos, aí tem um hábito bom e um hábito ruim, que é a virtude ou vício. E as 4 cardeais, que são as que desmembram as demais virtudes, que tem uma centena de virtudes, é muita virtude, um nome muito louco. Tem uma que chama magnanimidade, Que faz parte da prudência. perfeito. Então são 4. São 7, na verdade. As cardeais. Tem que incluir as teologais juntos para fechar a perfeição das virtudes, entendeu? Então você fala sobre isso, porque eu não conheço as 3. Não conhece a fé, esperança e caridade? Ah, verdade. São elas? São elas? Então eu conheço. Então as 4 cardeais são temperança, fortaleza, prudência e justiça, É, fé, esperança esperança e caridade. Exatamente. É que eu acho que também, não é todo mundo que nos assiste, são 6 pessoas, né, por aí. Eu acho que não todos são católicos, tá? Não tem uma religião, então provavelmente as cardeais caem melhor para eles, para praticar, no caso. Exatamente. Só que, digamos que existem muitos motivos para eles buscarem as teologais antes, porque daí facilita, cara. Tipo, é a diferença de uma bike de pedal e outra elétrica. Com a elétrica você vai muito mais longe, pô. Justo. Digamos que a prudência, que é uma das principais virtudes, ela vai pender para todas as virtudes teologais também. Podemos começar então brevemente com as teologais, que ao meu ver são as mais importantes, e se você buscar as teologais, todas as cardeais vão vir junto. Na verdade, se você buscar qualquer virtude, as outras vão vir junto, né? Isso é muito massa, cara. Muito legal. Dá pra perceber. O fato é que a primeira é a virtude da fé. E tal qual o mundo que a gente vê hoje está totalmente deturpado, as pessoas não entendem que a fé é uma virtude dada exclusivamente por Deus. As virtudes teologais não são possíveis por obra humana nenhuma. As cardeais são. Mas as teologais é só Deus que nos dá esse hábito, entendeu? A fé seria um conhecimento de Deus. Não é simplesmente uma confiança, um sentimento, mas é conhecer a Deus e a partir do momento que você o conhece, você passa a ter todos os derivados da fé, que é confiar nele, que é querer estar com ele e tudo mais. Uma coisa que eu acho que é legal a gente relatar, que a gente pratica, inclusive, é a questão de sermos abertos à vida no relacionamento. Porque hoje em dia é muito comum usar preservativo em qualquer contexto, até muitos casais católicos fazem isso. Eu não sei se são por falta de informação ou por falta de vergonha na cara. Eles continuam usando preservativos e acaba que isso vai contra um dos pedidos da igreja, que é estar abertos à vida. E a fé tem muito a ver com isso, porque se você confia em Deus, ou melhor, a confiança em Deus, né, no sentido da fé, ela não tem como você ser parcialmente confiável. Ou você acredita totalmente ou não. E a gente confia totalmente em Deus, com certeza com as nossas fraquezas constantemente, nosso medo enchendo o saco, mas a gente confia tanto a ponto de saber que Ele vai prover, tanto pelos filhos que vierem, quanto por toda a estrutura em casa que vai manter eles. E por isso que é muito importante a gente ser aberto à vida. E tem o evangelho de ontem, não sei se você lembra. É que no finalzinho Jesus fala aquela famosa frase: se vocês tivessem uma fé tamanho de um grão de mostarda, você diria essa moreira: vai e se planta ao mar. Sim. E ela iria.
É óbvio que é uma hipérbole que Jesus usou, mas o fato é que a fé te torna capaz de absolutamente tudo. Porque a partir do momento em que você tem essa confiança em Deus, você quer o que Deus quer, tudo se torna possível, porque você se torna como Deus estritamente, entendeu? Você quer o que Deus quer, então você se torna, você faz parte do cerne divino ali. E traz uma paz absurda. E tem outra coisa que eu me lembro sobre a fé, que ela é uma das poucas, se não a única virtude teologal que não católicos podem ter, entendeu? Porque para você se tornar católico, você se tornar cristão verdadeiro, por assim dizer, a fé tem que estar em algum nível no seu coração. Então, todos podem ter acesso à fé. E a gente pode falar sobre como conseguir as virtudes e tudo mais. A única forma de conseguir a fé é pedindo exclusivamente para Deus, porque é Ele que vai dar, entendeu? Então, se você é não cristão, se você está envolto no pecado ou com uma vida que não lhe agrada, peça fé todos os dias para Deus, que uma hora ou outra vai acontecer. Basicamente é isso. E daí vem a esperança. A esperança vem logo depois da fé, que consiste em uma virtude, um hábito bastante bacana, que é você desejar estar com Deus de maneira meio que aleatória, entendeu? Você, por meio da fé, a fé é conhecer a Deus. Então você vai rezar, você vai estar com Ele por meio da meditação, de uma oração vocal, e vai acontecer que Deus vai te visitar habitualmente durante o dia, e em momentos totalmente aleatórios você vai querer se voltar a Ele, entendeu? Isso seria uma medida prática de esperança. Então você está de boa, sei lá, lavando a louça ou trabalhando, você fala, nossa, vontade de rezar agora. É como se Deus viesse te fazer uma visita inesperada e pronto, você quer estar com Ele. É o hábito de querer voltar-se a Deus e estar com Ele. E também o fato de que você tem uma confiança na salvação. Não uma esperança presunçosa de Deus é amor, então você é salvo. Não, olha, se eu continuar nesse caminho, eu confio que eu serei salvo. Porque eu tenho fé em Deus. Então eu tenho essa esperança. E Santo Tomás diz que a esperança, ela sempre tem como objeto um bem difícil de conseguir, mas possível. Entendeu? Uhum. Você não pode ter esperança por algo ruim. Você não pode ter esperança por algo impossível. E você não pode ter esperança por algo muito fácil, que seria extremamente fácil. Mas a esperança como virtude teologal seria alcançar a Deus, a saber que você será santo um dia. Comentários sobre isso? Cara, sobre o preparo e o casamento em si que eu tive. Somando a fé, lógico que a gente esperava mesmo que a gente iria conseguir. Inclusive, foi um processo muito tranquilo, que apesar de a gente começou a planejar o casamento, eu acho que eu estava desempregado e a Raquel ganhava 1.400 para cuidar de gêmeos. Trabalhava igual uma condenada. E aí a gente falou, pô, não, trabalhava sozinho não, eu não estava desempregado, eu estava trabalhando na igreja já. Aí com esses salários, parecendo um salário mínimo para cada um, a gente falou, vamos começar a pegar tudo que sobra no mês e já começar a comprar as coisas para o casamento. Aí a gente fez isso e aí a gente foi, beleza, vamos. Não sei como vamos pagar, porque o casamento, quando você faz uma festinha bacana, no mínimo, ele chega nos 30 mil fácil, principalmente hoje em dia. E aí a gente foi, vamos lá, como é que a gente vai conseguir isso? Não sabemos, a gente tinha 7, 8, 9 meses, 8 meses, e todo mês sobrava o quê? No máximo uns 1.000 e pouco. E aí a gente foi. De repente, do nada, uma amiga da Raquel apareceu com um trabalho para ela, que conseguiu triplicar o quanto ela ganhava por muito menos tempo. E por causa disso a gente conseguiu fazer um casamento sensacional e foi tudo maravilhoso. Lógico que a ansiedade estava me comendo vivo, porque eu sempre fui muito ansioso e na época eu não era temperante, então eu comia um monte de açúcar pra gente ficar mais louco ainda e refrigerante para ficar elétrico. E era um vício, eu queria comer mais para poder relaxar e acabava que eu ficava mais ansioso para beber e comer mais. Uma bosta, cara.
O Mas no final famoso das ciclo contas, vicioso. sim, uma bola de neve. Mas graças a Deus no final o casamento saiu tranquilo, foi maravilhoso. Quem devia estar lá estava lá, foi muito bom. Como dizem lá nesse ano jubilar, a esperança não decepciona. E segue os requisitos, isso que você falou. É um bem, é difícil, porém é possível. Pronto. Tem esperança envolvida aqui. Sim, temos esperança de que o canal vai vingar, temos esperança de que alguém vai querer nosso serviço. E por último temos a caridade. Como dizem, é a única virtude que sobra depois que a gente morre. Porque quando a gente morrer não vai precisar de fé, porque a gente vai estar vendo Deus. Não vai precisar de esperança, porque a gente já chegou até lá. Porém, a caridade ela nunca passará. Talvez de todas as virtudes é a única que sobra, por assim dizer. Digamos que é a grande construção, que é a caridade, que é o amor de verdade. Porque a caridade é o amor que Deus nos ama. E quando a gente cresce na fé e na esperança, a gente começa a fazer parte desse amor divino, desse amor que Deus nos ama. E a gente não consegue retribuir a Deus esse amor que Ele nos ama e a gente acaba usando esse amor nos irmãos, nos nossos parentes, amigos e pessoas aleatórias, independentemente de quais sejam. E é uma virtude, é algo que é habitual, né? Esse tipo de amor. Lembro de um paralelo que o padre Paulo Ricardo fazia, que era o amor é cola. Porque o amante sempre quer estar junto com o amado. Então existem níveis de amor. Então tem o amor que os animais têm por nós, que é uma cola bem fraquinha. Daí tem o amor dos homens, que a gente falou na semana passada, que muitas vezes é deturpado, mas é forte o suficiente. Porém o amor divino é uma cola indestrutível. É algo que só pode ser separado por decisão sua, porque tem essa liberalidade do amor de você pode escolher não amar. Você pode escolher não estar com Deus. Esse é o tamanho de amor dele, porque o amor é livre, além de tudo. Mas para você ter o amor caridade desenvolvido em você, você tem que ter cada vez mais proximidade com Deus, porque Ele é a fonte de água viva, como diz Jesus. É uma água não morta, né? Que sempre se renova, que sempre é novo, que sempre sacia a sede que o ser humano tem de amar. Eis a caridade. É uma das mais difíceis, eu acredito. É impossível. É literalmente impossível. Se Deus não quiser, não tem. A gente não é possível de ter esse amor. A gente não é capaz. Por isso que as virtudes teologais são outro nível, né? Uhum. E legal que tem toda a simbologia dos números, né? 4 é a totalidade da material, 3 espiritual, Daí você soma. 7. É, Perfeito. exatamente. Que massa. Daí você multiplica 12. Né? Tem Sim. isso. Só comentar sobre a caridade no nível que a gente pode aplicar, né? Porque a gente consegue amar a Deus como Ele nos ama. Aconteceu recentemente uma coisa bem complicada na minha família, que você sabe. Uhum. E... Mas um nível, assim, que para você conseguir perdoar a pessoa que você ama tanto, fica difícil. Então, se é difícil você perdoar uma pessoa que você ama muito, imagina fazer o que Jesus pede, que é amar o inimigo, que pode fazer pior ainda que essa pessoa. E você não tem a habilidade, a facilidade de estar amando ela já, de ser alguém que você se importa. Então, realmente, a dificuldade da caridade é grande pra caramba. Só que às vezes parece ser uma dificuldade meio que egoísta, por assim dizer. Porque é que em cada momento que você está na vida, você passa a reparar uma coisa específica que Jesus fala. E ele fala umas coisas que são totalmente deslocadas, sabe? Você vê que tem algo divino nele porque ele não estava nem aí, cara. Tava nem, sei lá, chega os primos dele e Nossa Senhora fala, não tô nem aí. Ah, eles estão revoltados comigo, eu vou continuar pregando, não tô nem aí. Daí o cara fala, Senhor, deixa eu enterrar meu pai antes de seguir ele. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Ô louco, cara. Ele fala, você tem que renunciar a si mesmo. Você tem que, como que é? Renunciar ao seu pai, à sua mãe, à sua esposa e a si mesmo. Ou seja, é um abandono total de absolutamente todas as coisas
para se abrir ao amor a Deus. Seria você largar tudo que você tem nas suas mãos, nos seus braços e se abrir à graça. Quando ele diz essas coisas, ele não está esperando que a gente tenha esse amor, mas ele está querendo que a gente queira, no mínimo. Que a gente queira se desapegar dessas coisas para que ele possa agir, entendeu? Porque daí fica difícil, ele está querendo te dar o amor e você tá pegado a alguma coisa. Você que não vai permitir que ele tenha. Por isso, às vezes, ele é um pouco duro. Ó, larga isso, vaza daqui, não faça isso. Cara. Uma coisa que tá me pegando agora, não sei se eu falei pra você, mas eu tô lendo o livro de Santa Teresinha do Menino Jesus, a história de uma alma lá. E ela chega na parte que ela começa a comentar sobre aquelas passagens onde Jesus diz que se alguém te roubar ou pegar algo, dê também isso. Se alguém pedir para você andar tantos metros, ande mais tantos. Se você emprestar, não espere que devolvam. Se alguém bater numa face, entregue a outra e assim vai. São coisas que são muito difíceis, mas que essa semana eu tava lendo assim, e é aquele momento, sabe, que tem uma graça que Deus dá uma pitadinha assim, você fala, putz, uma coisa que você escuta sempre faz outro sentido de repente. Cara, isso é... Então, eu não sei se fala que palavra que eu posso usar, se é complexo, complicado, interessante, difícil, mas é um livro acho que é divino, é divino. A gente não consegue explicar. Fazer isso, cara, para Deus todas as riquezas desse mundo é nada, é lixo. Exatamente. Eu acho que é isso que esse momento que eu estou vivendo, ele quer que eu enxergue, entendeu? Que, no caso, para mim, nesse momento, ter um trabalho comum não apetece mais, sabe? Não tem sabor. Culpa minha, né? Eu fico pedindo sabedoria, uma morte lenta e dolorosa. Pois recebe, fiquei chorando. Pô, realmente, as coisas que pede pra Deus é complicado, cara. Ele fala, não, eu vou te dar, mas do meu jeito. Costuma doer na maioria das vezes, hein? Eu falei pra você que eu pedi humildade e ele me humilhou umas 3 vezes, bem pesada. Nossa, cara, é muito ruim, mas vale a pena porque funciona, sabe? Funciona. Aquilo que aconteceu com aquela pessoa da minha família, lembra que eu falei? Aquilo ali trouxe a humilhação necessária proporcional ao orgulho, entende? Porque quanto maior a subida, maior a queda. Então, a gente sempre pedindo por isso, aí de repente mete essa, que faz com que ele se jogue, que se rebenta no chão e se humilhe de verdade. É outra pessoa, dá pra ver que tá mais humilde. Isso é muito louco. Dá dó, mas pô, vale muito a pena você sofrer isso. É necessário. Porque que é uma vergonha, um sofrimento momentâneo para uma eternidade de contemplação? É isso, cara. Eu estou passando por todas essas dificuldades. Em um momento, Deus falou muito claramente: caso não sabeis que fui eu que planejei tudo isso. Então você é o roteirista disso tudo, poxa. É tudo roteirizado, tá bom. Tá bom, só que pra quem tá vivendo o filme não é óbvio. É verdade, né? Todo mundo que tá vendo o filme sabe que no final vai dar certo, mas pra quem tá vivendo ali? Depende do filme também. Cada vez mais faz mais sentido. A verdadeira sabedoria, tinha uma leitura ontem que falava isso. Primeiro ela vem com pureza, ou seja, Deus tem que destruir tudo mesmo. Às vezes para você purificar algo, tava em Macabeus, pô. A história é a seguinte, cara. Tinha uma cidade que tinha um templo dos judeus lá e tudo mais. E Macabeus é basicamente um livro de guerra. Você protestante não tem esse livro na Bíblia, você ferrou. Mas Macabeus é um livro de guerra que está tendo várias batalhas. E digamos que a galera que estava combatendo invadiu o templo e esculachou tudo. Tipo, destruiu o altar, enfim, profanaram. Daí o que eles fizeram? Eles não arrumaram. Eles basicamente jogaram tudo fora. Não serve mais pra gente. E fizeram tudo. É aquele negócio que tá em Apocalipse. Eis que faço nova todas as coisas. Às vezes, para você, enfim, ter uma vida plena,
A sua vida já tá tão esculachada, tá Também. tão, digamos que profanada, que às vezes tem que ter esse restart. Tem que fazer novas todas as coisas. E aí o problema é isso, né? Porque as pessoas morrem de medo desse restart, porque significa destruir e humilhar tudo que ela foi, que ela ama, que ela é apegada de um nível profundo. E que dói muito só de imaginar. Os próprios sonhos e projetos já são algo. Se Deus falar, ó, você não vai por esse caminho, não adianta. E tá tudo bem. Só que o problema é toda a ansiedade, né? Eu acho que nem chega a ser falta de fé em si, é só seu corpo reagindo. Eu vejo esses problemas psicológicos como isso, cara. Tipo, depressão e ansiedade não... Parece que você tem que ter fé de que essas coisas fazem parte do processo, entendeu? Eu não sei se você concorda com isso, cara, mas pra mim parece que sim. Porque se fosse uma gripe, sei lá, uma doença, você não ia estar, nossa, não tenho fé, por isso eu tô doente, pô. Ninguém pensa isso. É verdade. Eu acho que é uma condição humana, né? Da mesma forma que dói fazer algo que você não gosta para algo maior, vai doer também ter que enfrentar seus medos e sentir o que sente. Quebrar a cara e ficar triste por isso. Provavelmente você que é terapeuta, se você conhecer católicos, provavelmente vai ter essa conversa aí. Não, eu tenho pouca fé porque eu fico ansioso. Não, você fica ansioso porque você é uma pessoa. Eu conheço poucas pessoas que não têm religião ou pelo menos não acreditam em algo superior à materialidade. Então eu não sei dizer sobre isso, mas eu observo em todo mundo que tem uma fé e que pelo menos se importa em exercê-la de uma forma mais perfeita. Dá pra ver, cara, que a pessoa ela sempre vai estar bem, por mais que seja triste, abalada, ela sempre vai ter a esperança. E isso é maravilhoso. Uhum. Eu sinto muita pena de quem não tem, que tem que viver por conta própria. Deve ser muito triste, muito difícil e desesperador também. Imagina, se você não fizer nada, nunca vai sair do papel. E você sabe muito bem que você é todo fodido, você é um bosta, todo cagado, cheio de problemas, cheio de limitação, de medo, de ansiedade, de fraqueza. Como que você confia num negócio tão instável assim? Aí fica difícil. Por isso que é um sofrimento absurdo para essas pessoas. Exatamente. Deve ser triste. E parece que a sociedade em geral, ela é assim, cara. Exato. É assim. E a gente cresceu nela. Eu acho que é por isso que tem tanta ansiedade hoje em dia e vai aumentar. Porque as pessoas, elas confiam demais em si mesmas, ou no governo, ou em um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque elas tratam Deus às vezes como um agiota ou como um médico milagroso. Sei lá como elas veem Deus, mas não é da mesma forma que é a verdade, entendeu? Sim. Porque, enfim, eu vejo as pessoas procurando, em geral, procurando Deus quando tem uma grande dificuldade na vida, ou quando precisam de alguma coisa, literalmente precisam de alguma coisa, e daí Deus vira o garçomzinho delas. O agiota, o médico, o enfermeiro. E eu digo além, é mais polêmico ainda. Os protestantes, cara, eu não acho que é o mesmo Deus. Todo mundo fala, é o mesmo Deus. Não é, cara, não é. Desculpa, mas não é. Não de todos os protestantes, mas principalmente os de dinheiro, dinheirista, né? Você agrada a Deus, você vai ter uma recompensa agora, entendeu? Sim, todo é. mundo tem poderes sobrenaturais e o demônio adora possuir eles. Exatamente. E faz sentido, né? O problema é que é a imitação, né? Então, E outra coisa que aumenta a ansiedade ainda é que quanto mais as coisas avançam, ficam mais rápidas, mais difíceis, mais competitivas, mais informação pra gente ver que tem como melhorar, tem como ser melhor, tem gente melhor que a gente e assim vai. Ainda assim, a indústria produz muita coisa que aumenta essa ansiedade, dando mais prazer pra pessoa querer mais prazer e piora tudo. Então, pra colapsar hoje em dia, por isso que tem muito suicídio entre adolescente e criança, cara, se matando. Criança se matando. Sabe o que é isso? Suicídio de criança, cara. Não faz nem sentido pra uma pessoa. Meu Deus, nossa. Não faz o menor sentido. Criança não. Tá ligado? Ela não sabe de nada da vida e já vai tirar ela assim. Imagina o nível de tristeza que não é? Não faz sentido. Faz. Como que a criança vai se matar também? É sério, como? Ela nem sabe que morrer tem como a maioria das vezes? Nem é instintivo, pô. Tá. Enfim. Vamos falar sobre as cardeais. Em ordem? Tem ordem? Tem ordem. Pode ser. E cardeal significa, deriva de dobra.
que é onde desdobram as demais virtudes. A Qual que é a primeira primeira? é prudência. Prudência. Digamos que das virtudes cardeais ela é a mais importante. Se você tem prudência, você vai buscar as outras virtudes inconsequentemente. Justo. E a prudência é muito útil. É. Inclusive para você que tem problema financeiro, ser prudente, nossa, faz uma diferença. Porque você olha pro dinheiro e fala, não, vai dar ruim, então melhor não usar o que eu quero. A prudência, Santo Tomás define como uma forma de prever o futuro, entendeu? Você imagina todos os cenários possíveis e vê o melhor caminho para chegar no seu fim. Para você ser prudente, você tem que ter um fim primeiro. Então eu quero alcançar tal objetivo. Qual vai ser a rota que eu vou tomar para chegar até ele? E daí você está sendo prudente mesmo. Interessante. Cara, eu acho que eu vou pegar minhas anotações. Ah, você trouxe, que benção. Eu tenho, né? Eu tenho anotado sobre as virtudes Ah, no celular, fica na cardeais. cabeça. E uma coisa que é interessante a gente falar, que a gente conversou no WhatsApp, é que não existe uma pessoa extremamente virtuosa. Ser extremamente virtuoso é um conceito muito controverso. Porque a virtude em é si... um equilíbrio. Exato. É ser equilibrado. É você, por exemplo, a exemplo da prudência. A prudência, você pode ser uma pessoa totalmente imprudente, onde você faz qualquer coisa que vier na telha e não importa as consequências. Ou você pode ser uma pessoa, que eu não sei qual é o nome disso, mas é o extremo oposto, o outro polo, onde você fica freneticamente preocupado e se preparando para cada detalhe, cada passo. Você não consegue viver a vida, você não consegue ser nem Eu acho que é perfeccionismo. perfeccionismo. Eu acho que chega nisso. Que a pessoa não tem que ser desse jeito, senão não dá. Não dá. Cara, da Suma Teológica, o Tratado da Prudência é o menor. É mais facinho, por assim dizer. O Pai Nosso, ele é meio que um tratado de prudência. Primeiro você define os fins. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Esses são os fins. Daí tem os meios. O pão nosso, perdoar nossas ofensas, ou seja, são todos os meios para você atingir o fim, que é esses 3 primeiros, né? E são 7 também, são 7 coisas que pedimos o Pai Nosso. Legal, né? E 3 são de Deus, outras 4 são de nós, humanos materiais. Exatamente. Se você trabalha a virtude da prudência, quando der merda, você vai saber como agir. Perfeito. E rápido. Ou seja, a virtude da prudência depende muito de estudo, porque você tem que conhecer, às vezes, que deu merda para as outras pessoas, no seu ofício, na sua vida, ou na vida dos santos. E você tem que ter um exercício também. Às vezes você tem que errar muitas vezes, para quando chegar o momento de agir, você vai, enfim, agir. Docilidade. Então, uma pessoa dócil, nesse sentido intelectual, é uma pessoa que ouve um conselho ou uma história e fala: deixa eu anotar isso aqui para quando der merda, entendeu? Ou seja, já que a prudência é uma virtude cardeal, tem essas virtudes menores, né? Então, a docilidade é uma virtude. Saber como ouvir os mais velhos, ou as histórias, ou um livro, é uma virtude. Acho legal sempre que a gente falar sobre as virtudes, a gente falar, citar atitudes comuns na sociedade que pessoas que não praticam ela. Saber que vai beber e ir de carro é um ato de imprudência. De fato. Saber que tem uma conta para pagar, mas coloca na Bet. Lá ele. Literalmente. Mas eu acho que pra mim o que pesa mais é esse negócio de inconstância, cara. Nossa, eu era muito inconstante. Ainda sou um pouquinho, sabe? Mas graças a Deus. É muito chato, cara. Sua vida simplesmente não acontece. Porque pra você fazer qualquer coisa, você tem que ter no mínimo de esforço e manter aquele esforço por um tempo até dar resultado. Só que aí, pessoas, principalmente como eu, um sanguíneo que é viciado em jogo, por exemplo, não tem a paciência de esperar o resultado chegar. Aí cansa antes, larga pra lá e vai embora. E a inconstância vai, e a sua vida passando, o tempo passando, e você não tem nada, porque você não teve a paciência de ser constante e fazer algo plenamente. É chato pra caramba, nossa. Se relacionar com pessoas assim também deve ser ó. Eu acho que o mais complicado é, às vezes, se mascara de prudência, cara. Porque a pessoa prudente, ela tem que saber analisar a situação e agir de acordo com ela.
E às vezes você tá num meio, num caminho, e parece que é melhor tomar outro, entendeu? E é muito difícil saber se é isso mesmo. Se manter naquele caminho, vendo que não vai chegar no seu fim, ou mudar de rota, entendeu? É muito difícil. E tem outra coisa que, às vezes você, para ganhar constância, você não precisa começar grande. Como Jesus diz, quem é fiel nas pequenas coisas também serão nas grandes. Ou seja, você pode começar pequeno, com hábitos pequenos. Eu acho que o que faz a constância acontecer é o que o Ítalo chamou de teoria do salame. Se você pegar um salamão e começar e comer, tentar comer ele inteiro, você pode sofrer porque ou você vai encher antes ou você vai enjoar. Mas se todo dia você ir lá e pegar uma fatiazinha, misturar com limão e comer, vai ser maravilhoso e um dia o salame vai acabar. Então é legal você pegar, para você aprender a ser constante caso você não seja, pegar algo grandioso e fragmentar em pequenas partes, onde você vai ver o resultado, vai ficar feliz por aquilo, vai saborear o prazer da constância e vai querer mais e mais, e você vai aumentando a sua constância até você ver que você construiu algo grande. Isso é maravilhoso. Realmente. Enfim, eu acho que todo mundo devia ter a experiência de se afastar da internet, Putz, cara, assim dizer. quando chegar em temperança eu vou falar disso, cara, é maravilhoso uma vida sem. Mas eu acho que até na prudência, porque imagina que você tá andando de carro, querendo chegar a um lugar e fica com um monte de lugares, sei lá, tentando te desviar do caminho. Às vezes o celular é isso, cara, porque você tem que manter um foco. A prudência é também sobre foco. Ó, eu quero chegar até esse fim. Pra que você vai ficar se entupindo de estímulo que vai te atrasar no mínimo? No mínimo vai te atrasar. Se a gente fizer arrebentar num poste, né? Exatamente. Quebrar a cara. Qual que é a próxima? A temperança. Temperança! Ela que me motivou a falar sobre esse tema, porque foi aí o divisor de águas na minha vida, o último divisor de águas, né? Porque a vida tá cheia de divisor de águas e esse foi muito legal. Eu sempre fui uma pessoa absurdamente destemperada, intemperante. Qual que é o nome? Atemperante? Qual que é o certo? Destemperante? Intemperante? Deixa eu ver aqui. Sabe? Enfim, Não temperante. não temperante. Eu sempre fui, tanto por causa do meu temperamento, quanto por causa do estilo de vida que eu tive desde muito pequeno. Sempre fui ofertado, sempre foi ofertado a mim prazeres rápidos, comidas gostosas, jogos, séries, coisas que passam rápido. Aí chegou a internet para acabar de piorar tudo com o celular, que consegue destruir uma vida ao mesmo tempo que pode salvar uma, né, dependendo do contexto. É muito ambíguo. E graças a Deus, depois de muito pedir, eu senti um pouquinho dessa temperança na semana passada, cara. O projeto era, eu entendi finalmente através também da graça de Deus que eu estava viciado no prazer. Isso já era óbvio, mas só que é aquela mesma coisa de novo. O raciocínio parece que foi diferente. Eu percebi que eu estava muito viciado em prazer, em qualquer tipo de prazer, seja os enormes e totalmente ilícitos até os mais básicos e triviais. E percebendo isso eu falei, pô, eu vou tirar tudo dos meus prazeres, já todos, e ficar só com o que não dá pra tirar, que é comer, tomar água, soltar um cagão, mijar, coisa do tipo, dar risada com alguém que você gosta. Prazeres saudáveis e que não dá pra você abrir mão. Ou melhor, talvez até dê, só que exige muito esforço. E o que acontece? Quando eu fiz isso eu pensei, pô, vai ser horrível, vai ser uma semana péssima, eu vou ficar igual um cracudo em reabilitação, eu vou ficar super mal, bravo e tudo que eu fizer durante essa semana não vai render bem porque eu vou estar super mal. No primeiro dia, cara, que eu tirei tudo, e tudo eu digo o quê? Eu tirei os vídeos curtos, que você falou que era o crack, que realmente ele faz uma diferença absurda. Parei de jogar, parei de ouvir música, parei de comer coisas muito palativas, como doces, salgados, coisas assim. Só comendo básico, arroz, feijão e uma mistura. E no primeiro dia foi absurdamente tranquilo. Eu não senti falta de nada. E foi maravilhoso. Em algum momento você sentiu falta? Então, aí que acontece? Você sente a falta, só que você não sente aquela falta descontrolada de que você não consegue segurar.
Porque enquanto eu estava, por exemplo, ouvindo música, jogando e vendo vídeos curtos, para mim pegar o meu dinheiro e ir lá e comprar qualquer coisa gostosa, era isso aqui. Porque meu corpo queria mais prazer. Tava perdendo a sensibilidade aqui, ó. Esse prazerzinho aqui já tá bom, vamos pegar uma coisa maior porque eu preciso de mais. Era É muito fácil. intemperância o nome. Intemperança. Era isso. E quando eu tirei essas pequenininhas coisas, simplesmente foi muito fácil não gastar. Era fácil pensar em não fazer isso, em não fazer uma cagada, em produzir mais, em ler alguma coisa, em estudar algo. E aí que eu vi que veio todas as virtudes juntos. Quando eu fui temperante, eu fiquei mais prudente financeiramente. Na Fortaleza eu fiquei com menos medo de atender os pacientes e também de fazer o que a gente vai fazer daqui a pouco. E na justiça eu parei de ficar falando mal das pessoas. O mínimo que eu falava, eu não gosto. Mas zoar a pessoa pela aparência, pela atitude, pelas coisas, eu comecei a não querer, sabe? E tudo ficou muito mais claro. Foi como se uma outra vida tivesse ali e a gente tirasse um véu que estava deixando a nossa visão turva. É impressionante. Eu não sei como funciona para cada um, se é simples assim. Ah, E pelo menos a minha maior fraqueza é a temperança. E quando eu arrumei ela, quando eu consegui ser minimamente temperante, a vida mudou totalmente, cara. Isso é incrível. Mas também junto vem uma tristeza meio chata, sabe? do quê? Eu li Santo Agostinho, ele falava sobre aquela passagem das bem-aventuranças. E ele disse que aquela parte que fala felizes os que choram porque serão consolados. E ele comenta que não é um choro qualquer, sei lá, um choro porque o Flamengo perdeu. Mas é um choro de, pô, eu amo Deus, eu quero muito viver por Ele, mas eu vou ter que deixar coisas que eu gosto muito. Esse choro, sabe, de abandonar coisas que você é muito apegado por Deus. Esse choro que vai ser consolado. E pelo que eu percebi, esse meu vício em prazer, eu vou ter que, a vida inteira, como o Santo Agostinho disse também, que vai ser sempre uma luta. Eu sempre vou estar lutando contra esse vício. Eu nunca vou parar de lutar contra ele. Vai ficar talvez mais fácil, dependendo do hábito, mas ainda assim ele vai estar ali, vai querer me chamar, ainda mais na sociedade que tem hoje com muito estímulo. Então não tem para onde eu correr. Por mais que eu queira viver essa vida maravilhosa, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu gosto. De, por exemplo, fazer o canal que eu queria fazer de jogo. Provavelmente eu não vou fazer. Provavelmente eu vou ter que parar. Não, provavelmente não. Eu vou ter que parar de comer da forma que eu como. Por exemplo, eu comia doce todo dia, toda hora. Eu vou ter que comer um doce por semana, uma vez. E isso dói, cara. É triste, sabe? Eu vejo isso e fico mal, porque minha carne sangra quando faço isso. E é triste demais. E ao mesmo tempo você não consegue dizer não para aquela vida temperante com as virtudes que apareceu. Não dá, é como se estivesse na matriz, sabe? Matrix, você pega a vermelha ou a azul, você sabe que existe uma realidade atrás daquilo, você não pode negar ela, você vai ficar incomodado com isso para sempre. Por mais que você se caia de cabeça no prazer. Ainda assim você vai saber que tem algo muito melhor ali que você está deixando de lado só porque é gostosinho. Mas vai acabar esse gostosinho, não tem sentido viver por ele. Perde o sentido a vida que você tinha. Eu vivi uma vida de 26 anos, eu olho para ela agora e eu penso que não tem sentido nenhum. Tudo que eu me apeguei. Mas é maravilhoso. É bom, cara. Eu não Maldade. vejo nenhuma tristeza. Eu fico muito triste, cara, porque eu sou muito viciado em prazer. Pelo menos por enquanto eu tô triste. Tomara que isso não perdure tanto. É interessante isso que você falou, porque no conceito da temperança. A temperança tem a ver com tempero. Justo. Literalmente, porque seria uma forma de você temperar bem a vida. Viver a vida de forma temperada. E Santo Tomás, ele compara com pôr rédeas num cavalo, entendeu? O seu corpo se torna o seu cavalo e você vai não deixando ele perder o controle e fazendo com que ele ande aonde você quer. E digamos que os prazeres, principalmente derivados da comida e do sexo, eles zoam com as suas rédeas, por assim dizer. Você se torna um bicho mais solto, um bicho mais violento. Entorpecem a nossa razão. Exatamente. É a perfeita droga da razão. Além da intemperança, tem outro vício forte que se opõe a ela, que eu acho que tem poucas pessoas com isso, que é a insensibilidade. Seria o oposto do oposto da pessoa intemperante,
que é a pessoa que não vê prazer em nada, entendeu? A pessoa vira um vegetal, basicamente. E totalmente insensível, não vê prazer na vida. Enfim, eu acho que alguns vícios levam a pessoa a ser insensível nesse nível, entendeu? Sim. Mas existe. Realmente deve ser raro. Principalmente hoje em dia, É. com tanta opção. São 3 as partes da temperança. Primeiro é a vergonha, ser uma pessoa sem vergonha, entendeu? É uma parte da temperança, é você ter medo de ser mal visto, por assim dizer. Ser uma pessoa sem vergonha, descontrolada, que, enfim. Daí tem a honestidade. A pessoa honesta é alguém que é digno de honra, que tem os passos comedidos, sabe o que falar, quando falar, como comer, nesse sentido. E a abstinência, é você fazer isso, se abster de algo prazeroso para trabalhar a temperança dentro de você. Seria esse o tríplice da aliança, uma voltada à forma com que os outros te veem, como você se porta e como você se relaciona com as coisas. Qual que é o nome daquela... Tem um nome de uma coisa específica que a pessoa fala demais, fala besteira demais. Qual que é o nome? Esqueci, cara. Mas tá lá na justiça, eu tenho certeza. Na justiça? Eu acho que faz parte da vanglória, que é um vício oposto à justiça. Certo. Cara, eu acho melhor a gente acabar esse vídeo na temperança, honestamente. Porque é muita coisa. Sério, é muita coisa as outras virtudes. A justiça e a... Nossa, a Fortaleza? justiça... Dá pra ter uns 3 vídeos só sobre a justiça, honestamente. Caramba. Porque a justiça envolve religião, envolve, sei lá, fidelidade, é muita coisa. Acho que na temperança dá pra acabar o vídeo. Show. Como é que é a sua vida em relação à temperança? Falando aqui das partes da abstinência, uma das partes da abstinência é o jejum, que eu procuro praticá-lo. Porque, é claro, se a abstinência é parte da temperança, o jejum é algo indispensável para que você seja mais temperante, cara. Porque seria o extremo... Enfim, é você mostrando pro seu corpo quem é que manda realmente, sabe? Você mostrando como é que é. E Jesus não precisava fazer isso. O único objetivo concreto do jejum é esse, é você mostrar pro seu corpo quem que tá ali mandando. E Jesus quis jejuar, mesmo assim, ele não precisava disso. Ele já tinha total domínio do seu corpo. Foi mais por exemplo mesmo. Não, eu quero dar exemplo pros meus filhos. Eu quero mostrar para eles o melhor caminho a seguir. E é esse o caminho. Eu não conheço nenhum santo que não praticou isso. Então tem que praticar também, é indispensável. Só que é difícil realmente, cara. É difícil porque a vida, pelo menos para mim, ela é extremamente amarga já. Para mim a vida ela é uma penitência por si só, entendeu? Provavelmente você não vê dessa mesma forma que eu. Então, agora que eu passei pelo que eu passei da temperança, eu vejo isso também. Inclusive, eu até derrubei algumas lágrimas por causa disso. Ô louco. Eu sou muito sentimental, sabe? É aquele negócio, é uma oração específica que eu fiz para Deus. Ah, Senhor, eu não quero ter uma morte rápida e repentina, sei lá, um acidente, um infarto. Eu queria ter uma morte lenta e dolorosa. E parece que Deus me mostrou que esse meu pedido já está sendo atendido nesse momento. Tá sendo lento, entendeu? você não tá morrendo e tá doendo. Exatamente. Parece que eu vou viver longos anos, porque vai ser o mais lento e mais doloroso possível, entendeu? Digamos que essa minha oração foi aceita. Só que para mim é muito doloroso viver, cara. A vida em si, ela é extremamente dolorosa. E por isso, por que eu tô falando isso? Por isso é muito fácil para mim ser intemperante nesse sentido. Porque digamos que o único não amargor da vida tá aqui. Sim. Nos prazeres, entendeu? Na comida, em tudo mais. Parece que se celebra aqui, na intemperança,
a única parte boa concretamente da vida, o que é uma grande mentira. É só uma forma, quer dizer, é uma verdade, mas precisa ter o tempero. Não tem que ter sal ou açúcar demais, tem que ser temperado esse negócio. E é difícil, cara. É extremamente complicado, extremamente difícil. Temos a abstinência, né? A abstinência tem o jejum. O jejum é muito importante por 3 motivos. Controlar o desejo pelos prazeres, então, tanto sexual quanto da gula, o jejum é campeão. Para se aproximar de Deus, durante o jejum eu não me sinto mais próximo de Deus, muito pelo contrário, mas talvez depois faça todo sentido. Amém. E para diminuir o tempo no purgatório também, é bastante útil para isso. E eu entendo por quê. Pelos relatos, purgatório é punk. É. Não é muito agradável, não. Daí temos a gula. Eu queria falar sobre a gula contigo, porque as pessoas, elas acham que gula é uma coisa muito específica, que é o que você define como gula. Comer demais, Uhum. beber também. Acho que é tudo a parte que entra, né, no nosso corpo, de uma forma exagerada. Envolve também o não exagerado? A falta disso? Sim. Ah, é? A verdade, a gula é uma relação tóxica com a comida. Perfeito. Podemos definir a gula dessa forma. E tem algumas formas de você fazer isso. Tá, tirando, exagerando a quantidade, que é o óbvio, né? Eu tô comendo demais, eu não devia estar comendo demais. Só que você adiantar a hora de comer também pode ser relacionado à gula. Você tem determinado horário para comer e você adianta ele, você está sendo guloso. Olha. Você buscar as coisas mais gourmet e só querer comer as coisas gourmet também é uma relação tóxica com a comida. Sim, verdade. Então, pratos caros, pratos elegantes, pode ser definido como gula. Comer muito rápido também? Exatamente, é a última coisa. Você comer sem apreciar a comida com muita rapidez é uma forma. Sobre esse último, cara, eu sinto uma... Nossa! Pra mim poder... Quando eu vou comer aquela única coisa que eu falei que eu vou poder comer na semana, tipo um brownie, vamos supor, um brownie gostosinho. Eu quero ser temperante tanto na quantidade, que eu vou comer pouquinho, né, uma vez na semana, quanto na velocidade também. E, cara, eu sinto mesmo que é como se eu estivesse segurando a coleira de um Doberman louco pra comer. Aí você dá uma... morde e puxa. Aí você fica olhando pro bagulho assim, cara, eu podia socar na minha goela isso aqui e engolir tudo. É cabuloso, cara. E é uma sensação literal de que você está segurando uma corrente. Você está segurando um bicho que não tá querendo parar de querer comer aquele negócio, que tá louco por aquilo. O meu esforço atual em relação à gula, cara, é seguir um conselho bem pontual de São José Maria Escrivá. É uma frase: coma como se fosse remédio. Você vê a comida como um remédio, é algo que você precisa para um determinado fim. Então estou me esforçando para comer mais quando eu fizer exercício, entendeu? Porque daí ele seria um remédio para, enfim, para me nutrir. Faz sentido. E você sabe que tem que tomar um remédio, você não come todo de uma vez. Você come de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, a porção, as gotinhas. É ideal, Faz sentido. Você ter essa relação com a comida, ela faz muito sentido. Você vai sentir o prazer que você sente na comida, porém você sabe que ela tem um objetivo muito específico, que é te nutrir, e você não vai sair desse objetivo. É difícil ver a comida só como algo nutritivo, né, mano? É porque não é, primeiramente não é. E hoje, por exemplo, o que alimenta muito essa cultura da gula são os rodízios, cara. O que é isso, senão você comer até você explodir, até você gorfar? Eu tenho um amigo que ele comia no rodízio e no banheiro vomitava pra voltar e comer mais. Cara, tem isso, é um dos filhos da gula. É um absurdo. Nas ceias, os pagãos faziam literalmente isso. Nojo. Tipo, é aqui a festa do Deus Sol, sei lá. Acho que é a Saturnália. É a Saturnália. Eu vou comer o máximo que eu posso, vou vomitar e vou voltar a comer, porque, enfim, é isso. Um isso vomitódromo? Hã? Tinha um vomitódromo, um lugar pra gorfar?
Sei lá se tinha, Que cara. absurdo, cara. Você é louco. Pois é. Uma frase de um santo que eu não sei qual é o nome, talvez você saiba, é ao corpo dê menos do que pede. Não sei. É uma frase que faz muito sentido e se você levar isso, por exemplo, você não comer até a saciedade. Você come menos para se nutrir, mas você não dá aquele prazerzinho final de, pô, tô saciado, tô cheinho, tô sentindo que tá aqui a comida. Talvez isso também ajude a controlar também a gula. Exatamente. Eu acho muito interessante essa frase, eu tento aplicar ela, mas é difícil, porque eu esqueço, quando eu vou comer eu já comi tudo, falo, putz, eu dei o que ele pedia, e até mais. É. Daí você pode pensar, eu não sou guloso. Eu tenho que falar, a gula é também com bebida alcoólica. A pessoa que bebe, se embriaga, ela também é gulosa. Tá. Temos os sintomas da gula. Primeiro é embotamento intelectual. Nossa, de fato, A cara. pessoa não consegue pensar direito, não consegue reagir direito. Pô, é chatão isso. É que Santo Tomás não conhecia dopamina, mas seria o excesso de dopamina. A pessoa fica... Fica chapado de dopamina. Exatamente. Depois, alegria tola. É o bêbado que vem rindo qualquer coisa, faz gracinha, enfim. Negócio chato, rir de qualquer coisa é A demais. pessoa fica mais palhaça, né? Exatamente. Tem a loquacidade, a pessoa fala muita besteira, coisa sem nexo. Exatamente isso que Fala alto. a Raquel percebeu em mim, que eu parei nessa semana que eu fui um pouco temperante, eu parei de xingar, parei de falar tanto e de falar desesperado, querer falar atropelando a língua. Eu costumo fazer aqui. Sim. Eu falo querendo falar logo e chegar no resultado. E é impressionante, cara. Eu ficava como se... Eu me sentia igual aqueles caras misteriosos de filme, sabe? Que ele fica silencioso e pensativo. Cara, que eu nunca faria isso na minha vida. Eu sempre fui muito falador e totalmente espontâneo. Sempre foi guloso, então. Então eu sempre fui guloso pra caramba. Daí palhaçada. A pessoa se torna um palhação, bobo da corte, gosta de, enfim, movimentos bruscos, fazer as pessoas rirem. E tem um filho da gula que afeta o corpo, que é aquilo que você falou, a pessoa vomita. A pessoa comeu demais, ela vai vomitar. Caramba, tem nome isso? Imundície. Tá, pega! Você é imundo. Caramba, interessante. Depois do jejum, vamos passar rápido aqui, tem a sobriedade, que daí envolve maconha, envolve verdade. álcool, porque a pessoa... Você perde o temperando. filtro ali, né? Exatamente. Você tem que estar sempre sóbrio, sempre com domínio do seu corpo. Porque a temperança, se você dominar o corpo, você vai largar ele ao álcool, pô. De fato, Então verdade. você vai fazer igual uns amigos meus que pegavam na bunda das meninas quando tava bêbado e falavam que era porque tava bêbado. Não faz sentido, né? Pô. Pô, e eu já fiquei bêbado e não tem dessa, né? Porque tá bêbado, não. Não sei se é só comigo, mas você tem sim controle das suas atitudes, apesar de estar bem folgadão. Cara, eu acho que é verdade. Só que, enfim, a pessoa tinha um filtro que tava segurando. O álcool amolece. Ô, Daí a louco. pessoa se solta. Eu acho que é verdade, Eu não cara. sei, cara, porque eu bebi tanto no meu casamento. Não, e mas não, isso é e não diferente, extrapolei pô. nada. É que é diferente hábito pra da pessoa já, né? Exatamente. Talvez a pessoa alimentou tanto aquela vontade que o álcool vai e deixa. Vai lá. Entendi. Faz sentido. Daí temos a castidade, que deriva da palavra castigar. Seria um castigo. Olha, interessante, não sabia dessa não? Assim. Faz sentido. E a castidade, ela vale tanto para casados quanto para solteiros, para religiosos. Enfim, a castidade deve ser vivida em todos os âmbitos de pessoas cristãs. Eu ia falar ou não, mas sim, ou não. A castidade é algo totalmente necessário. Importante, que as consequências de não ser casto é bem complicado. Eu lembro de uma pregação que eu escutei, que para você, a castidade, quando você pratica a castidade com você, com o seu corpo, você está respeitando o seu corpo perfeitamente. Agora, quando você casa, você e sua mulher, você e seu esposo, são um só. E como é que é o desrespeito desse novo corpo? É a traição. Então você vai, consequentemente, se você é viciado em não ser casto, você vai não ser casto no casamento também. E não necessariamente trair de você concluir algo com alguém, mas qualquer desejo pela pessoa ali, até no sua esposa, seu marido, já vai ser uma traição. Então é inevitável. Coisa interessante do vídeo que eu te mandei ontem, não sei se você pegou aquela parte específica,
que é a forma com que você vê as mulheres. Sim. Daí ele fala, não, eu vejo todas as fiéis da minha paróquia como filhas. E ele vê como filhas e agir como se elas realmente fossem filhas, digamos que é uma vacina para ele não ver de outra forma. Legal. Ou seja, se você tem dificuldades com a castidade no sentido de mulheres, imagina que todas são sua irmã. Você vai ficar desejando? É bem nojentão. Lembra do Rick e Morty. É. Ai, ai. E tem o vício oposto à castidade, né? Na verdade tem uma forma perfeita de castidade. Digamos que é a forma mais elevada, que é a virgindade, né? Temos Maria como exemplo e todos os religiosos. Jesus também, virgem, etc. Aí temos a luxúria. Infelizmente o vídeo parou de gravar nesse momento, mas já que não foi gravado, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal. Se tudo der certo, em breve sairá uma parte 2, agora completa, com esses temas que são bem importantes. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.